Aproximadamente a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E já é a segunda maior causa de morte de pessoas de 15 a 29 anos. Paralelo a isso, a gente está tendo uma série da Netflix que discute essa temática de suicídio. 13 Reasons Why incita o suicídio? E daí tem que falar pra galera que eu não vou conseguir falar 13 Reasons Why toda hora. Então falar 13 porquês, 13 motivos, né? Que eu traduzo pra nossa língua materna, que é o que importa. E é bom a gente avisar também que vai ter spoiler, né? Então se alguém por um acaso tá vendo a série e não quer saber o fim, ou se alguém vai ver a série e não quer saber o fim, e o meio também, né? Porque... No começo do vídeo, da segunda parte do vídeo que a gente vai falar mais sobre suicídio, vale a pena ver. E aí, gurizada, beleza? Vamos falar sobre a série. Ela fala de um adolescente chamado Clay, que ele recebe 13 fitas e daí cada fita é um porquê que a menina acaba se suicidando, né? No livro ele escuta tudo numa noite só, mas aí os caras precisavam, né, fazer a série. E daí... Sim, tem que falar que a série foi baseada num livro. Foi baseada num livro, então ele fica escutando uma fita lá e demora um montão pra escutar, o que já causa raiva nas pessoas. Ponto positivo da série, cara, ela traz à tona uma discussão, né, que querendo ou não as pessoas acabam não fazendo, isso é um ponto positivo. Os pontos negativos a gente vai ver no decorrer do vídeo, assim. Uma série de estudantes estão falando sobre isso, porque ela retrata um pouco o bullying, retomou essa pauta sobre bullying, acaba se discutindo isso e tal. Então até certo ponto é válida essa parte do bullying. Parte do suicídio a gente vai tratar mais ao longo do vídeo. Eu acho que a série, ela tá mais ou menos dividida, assim. A primeira metade da série é mais sobre bullying do que sobre suicídio. Que eu acho que é a parte mais interessante de se analisar da série. Porque é quando realmente mostram como coisas banais, aos olhos de algumas pessoas, podem Acaba de fato grave, né? afetar quem tá sendo alvo dessas, enfim, entre aspas, brincadeiras, né? E a segunda parte da série, aí sim, eu acho que já acaba dando um pouco foco mais pro suicídio, né? Falando sobre a estética, tá? Falando sobre uma série. O roteiro é ruim, os atores até que são bons, assim, mas o roteiro é bem ruim, deixa um monte de furo e aquilo vai te irritando. Só que é daquela, falando do que uma série tem que atingir, ela atingiu o público-alvo e o público-alvo tá gostando, né? Isso que pra eles acaba importando, assim, quando se faz a série. Mas eu, particularmente, nem pela temática, tá? Eu achei a série bem ruim, ela me incomodou bastante, assim. Sei lá, do segundo episódio até o 13º, a gente acabou vendo muito mais por uma noia da Ana que queria ver tudo, porque eu queria pular já pro fim pra ver tudo, né? É porque eu sou persistente. Se eu vejo uma série no primeiro episódio e já acho ruim, eu não dou continuidade. Mas a gente viu os 2, 3 primeiros episódios e apesar de já estar um pouco irritado com a demora do Clay pra escutar as fitas, o tema era interessante. O tema... Os personagens são bem construídos, a maioria deles, então eu queria, né, de fato saber quais eram os 3 motivos. E tem essa ideia de mostrar o colégio, a escola, como realmente o que pode ser um espaço terrível pra muita gente, né? Às vezes a gente não se toca. Pô, eu sou professor, por exemplo. Isso não é uma coisa tão visível, assim, nossa, esse colégio está sendo horrível para aquela pessoa, né? Então isso é legal também da série. E daí se as escolas souberem aproveitar isso, dá pra fazer, né, até um excelente trabalho para discutir bullying, por exemplo, né? Não que se tenha que passar isso pros alunos, a gente vai ver no decorrer aqui do vídeo, mas aproveitar o momento de discussão para falar sobre isso. Porque eu acho que assim, por que eu acho que a série acaba sendo mais, na primeira parte, sobre bullying? Porque várias coisas podem levar ao suicídio e uma delas, que é o que mostra a série, é o bullying. Mas mesmo que a pessoa não chegue ao extremo, o bullying ele acaba atrapalhando muito a vida. Ou trazendo outros traumas, né? Outros traumas e tal. Então é interessante discutir mais, eu acho que essa questão, né, do bullying em si. Agora, tem uma mudança de ritmo na série que eu acho que incomoda, né? Que essa primeira parte do bullying ela é um pouco mais arrastada. E aí parece que quando as coisas começam a chegar a extremos, aí o Clay começa a ouvir as fitas mais rápido. Fica tudo mais rápido. Rápido e meio que mal explicado algumas coisas na primeira parte da série, né? Isso discutindo só sobre estética, tá? Que daí o cara assim, ai, mas eu gostei da série. Pô, legal se tu gostou, porque é isso, né? Ela tá passível a crítica ou ela tá passível a elogio, né? Eu, particularmente, não gostei. Acho que a Ana também não. Veredito é 0 mais a finalzinho, que é uma nova... Não, 0 também não, né? Não dá pra ser. 1 mais a finalzinho de 10. Não, 1 de 10? Não, 10. não, a série não é tão péssima Tá, assim. 5, 4 de 10, mais a finalzinho. Tá. 4 de 10 mais a finalzinha é o veredito. Quando a gente questiona essas coisas, a gente não tá questionando os atos dos personagens, a gente tá questionando a série mesmo do ponto de vista estético, né? Enfim, como narrativa, né? Não, Agora
gente vai discutir a série do ponto de vista do tipo de abordagem que ela faz e do que ela trata. E tem uma série de artigos ali, tem sobre o assunto, teve um vídeo que o Davi, lá do Primata Falante, fez uma vez sobre o Setembro Amarelo, que é legal, também dá uma olhada, vai estar linkado aqui embaixo. Agora vamos discutir sobre o que a série trata. Em alguns episódios ali aparece um aviso dizendo que isso pode trazer à tona alguns sentimentos de pessoas que passaram por aquilo. E são em capítulos específicos que tem cenas de estupro e a cena do suicídio da menina. Isso a gente chama de gatilho, né? Isso pode disparar um gatilho. Então a pessoa que sofreu aquela violência, né? Ao ver aquilo ali, ela pode ficar bem chocada, assim. O que eu acho que já começa com o primeiro erro, porque tu tá tratando com um adolescente, e tu avisa o adolescente que isso vai ter umas cenas pesadas, o adolescente, ele é um pouco curioso ali e tal. Isso falando empiricamente, né? Porque eu não sei se isso é um erro da série. Até uma coisa de bom senso, sabe? Pode ser. Tentaram fazer uma coisa legal e tal, aconteceu isso. Tu colocar isso especificamente no episódio que vai ter essa cena, talvez não resolva, né? Talvez devesse aparecer já no começo da série, né? No primeiro episódio, por mais que no primeiro episódio em si não tivesse nenhuma dessas cenas. Tem um artigo que eu deixei aqui embaixo que ele fala sobre alguns os motivos que as pessoas se suicidam. Então, basicamente, eles são culturais, né? Aquele exemplo clássico lá do Japão, aquela pressão para ser alguém lá no colégio, etc, etc, que faz com que vários estudantes japoneses se suicidem. Então, esses são elementos culturais. E outros sociodemográficos, assim, socioeconômicos. Olha lá, a família do cara tá sem grana, o cara não tem perspectiva nenhuma de grana, né? Toda essa falta de perspectiva, associa isso às vezes com abuso de drogas, abuso de álcool, tu vai criando um quadro de suicídio. Até porque a maior parte dos suicídios, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles acontecem em países pobres ou países emergentes, assim. As taxas de suicídio em países ricos, por exemplo, né, onde tem bem menos desigualdade social, é bem menor. E também outra coisa interessante notar é que geralmente as taxas de suicídio são muito elevadas em grupos diferentes, tipo os refugiados, comunidade LGBT, todo esse público que é encarado como diferente, a taxa de suicídio é bem mais elevada nesses casos. Então essa ideia de ser o diferente, ter uma série de elementos ali que tu não se encaixa em nada, ele é um motor pro suicídio. Isso é bem comum em colégio, né? Tem, o cara é o diferente do colégio, o cara é o outro do colégio, né? Que tem os estudantes não interagem com ele e tal. E isso pode ser um quadro, por exemplo. O que não significa que as pessoas vão se suicidar por causa disso, mas são essa série de gatilhos que podem ser disparados para que algo assim aconteça. E dentro desse artigo também eles tratam muito a parte psicológica da impulsividade do adolescente, porque são números que eles vêm crescendo com os adolescentes. Então junta todo aquele quadro que foi falado anteriormente, mais a impulsividade do adolescente, tá feito a desgraça. Paralelo a isso também a gente tem aquela coisa chamada suicídio contagioso, né? Quando a mídia vai lá, fala sobre suicídio, isso acaba, né, geograficamente naquela área onde as pessoas ficam sabendo do suicídio, isso começa a acontecer mais, ou o que a gente chama de efeito Werther. Para quem não sabe, ele tem esse nome por causa dos sofrimentos do jovem Werther, que é um livro do Goethe. E no livro é uma história de amor onde no final o cara se suicida. E na época que o livro foi lançado, uma série de suicídios aconteceram assim na Alemanha. Isso é muito curioso, porque é chamado de efeito Werther. Então tem essa coisa, quando tu fala do suicídio, tu aumenta a probabilidade de que mais pessoas se suicidem. E aqui eu acho que tá o problema da série, porque além de abordar o suicídio, eu acho que essa série dá uma glamourizada na coisa, assim, entendeu? Porque ela foi lá, gravou as fitas, e aí, enfim, quando ela gravou as fitas, ela foi notada, sabe? Aí começou a se falar nela, como se ela tivesse conquistado alguma coisa com aquilo, né? E eu acho que isso é que é o mais perigoso. Só que daí a gente acaba entrando num dilema, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso deve ser tratado como um problema de saúde pública, que assim o é, né? Ele é um problema de saúde pública, deve ser tratado como tal. Só que ela recomenda também que quando a gente fala sobre esse assunto não pode ser endeusado, mais ou menos como a série faz, que bacana, a guria se suicidou, mas também não pode ser demonizado, olha que pessoa burra, se suicidou. Não, ele tem que ser tratado como um problema de saúde. E essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Só que isso nos países, são pouquíssimos países que têm políticas públicas contra o suicídio, e isso acaba sendo um tabu, porque tem essa lógica, não vamos falar para não acontecer, só que ao mesmo tempo os índices estão aumentando, então, né, esse é o dilema. Porque acaba não existindo uma cartilha que tu segue por uma pessoa que tem tendência suicida, tá? Tem que fazer isso. Não existe essa cartilha. Mas, por exemplo, a série acaba pecando quando ela vai mostrando esses gatilhos. Ela mostra a pessoa sendo estuprada, ela mostra a cena da menina se matando, que é absurdamente chocante. Daí tu imagina, se tem pessoas assistindo que tem tendência suicida, elas acabam vendo aquilo, né, e aquilo acaba alimentando
essa vontade que elas têm por causa desse efeito aí midiático, que ele só divulga coisa e acaba não problematizando da forma correta. Até o autor do livro, ele disse que a ideia inicial era que a menina não se matasse, né? Tomasse uma série de remédios, Tomasse uma né? série de remédios, mas que fosse levada pro hospital e sobrevivesse. Mas que ele quis realmente mostrar como o problema é de fato, né? E por isso que ele achou importante, inclusive, a série ter colocado as cenas de estupro e a cena do suicídio em si, que são cenas bem feitas, né? Até, inclusive, são cenas bem feitas, mas que tem todo esse impacto e que daí eu já acho que realmente precisa ser questionado, sabe? Até que ponto realmente é importante tu mostrar essas coisas numa série que é voltada para um público adolescente, principalmente, né? Então é isso, assim, claro que apesar da gente achar essa série de erros aí, não só a gente, os estudos também, da forma como ela é abordada, ela traz essa discussão. E daí fica aquela, não é nem dica, né, aquele apelo pros pais ou responsáveis de adolescentes, que os adolescentes estão vendo essa série. Se tu não quer proibir ele de ver essa série, vê junto com ele, aproveita esse espaço para discutir essas coisas juntos com ele, se mostra presente na vida dele, né, que isso é bem importante, assim, pra quem tem essas tendências suicidas, se sentir querida. E não um querido no sentido de falso, assim, não, pô, teu filho, né, vai lá. Nem só pros pais, né? Amigos que às vezes percebam. Os colegas do colégio. Se tu tá passando por essas tendências, tu tá muito triste, tu tá vendo esse vídeo, assim, tu é adolescente, não tem com quem falar, procura o colégio. Geralmente o colégio tem uma pessoa pra tratar sobre esse tipo de coisa, né? Não fica remoendo isso dentro de ti. É que isso também é uma questão que mostra na série, né? Na série ela procura ajuda num colégio, mas ela procura de uma pessoa. Realmente, às vezes, não é todo mundo que tem essa sensibilidade, sabe? Ela procura de uma pessoa dentro de um contexto específico, sabe? E acaba... Também não ficou muito bem explicado na série, mas enfim... E acaba, às vezes, assim, deslegitimando o colégio, sabe? Mostrando esse adulto como irresponsável, assim, e tal. Não, procura um adulto de confiança, às vezes, ou até um amigo teu de confiança, te abre pra ele, porque é nesses momentos que a gente sente, às vezes, essa tristeza, essa coisa absurda, assim, que a gente precisa, às vezes, só falar, que o outro só escute, né? A gente precisa se sentir querido nisso tudo. Se mesmo assim tu tá achando dificuldade pra falar com alguém de confiança e tal, e tu apresenta um pouco dessas tendências, assim, uma boa alternativa é ligar pro 141, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que ali vai ter uma pessoa super gabaritada, uma pessoa treinada pra conversar e pra dar atenção. É um serviço bem legal, assim, que o Brasil presta. E eu acho que esse é o tipo de coisa que precisa ser mais divulgada, sabe? Em vez de divulgar casos de suicídio, ou enfim, sei lá, trazer à tona pessoas que estavam passando por um momento difícil, que chegaram a ter esse tipo de pensamento e encontraram, né, Sim, até porque, como desculpa, os produtores da série falaram, aumentou bastante as ligações pro CVV. Tá, mas é meio óbvio que vai aumentar, né? No momento que tu faz uma parceria pra fazer essa propaganda, é óbvio que vai aumentar. Agora não significa que o fato de ter aumentado teve bons resultados na lógica final ali, né? Já tem relatos ali de pessoas que parece que se suicidaram e a última coisa, postagem no Facebook era o quê? Que tava assistindo ali a série e tal. Então assim, ó, todo cuidado, né, é pouco, tem que ter bastante cuidado no que se trata esse respeito. Tu, adulto de confiança que tá vendo um adolescente vendo isso, ou tu às vezes, cara, é adulto e tá passando por isso, assim, pô, de novo, procura alguém, tá? Até porque, né, gurizada, eu preciso dar um abraço quando ver vocês, né? Então, acho que era isso. Beijo no cérebro de todo mundo. Não esquece de curtir a página do Face, Twitter, escrever aqui embaixo o que tu achou do vídeo e tal, e se tu quer mais vídeos que nem esse aí, não talvez sobre esse assunto, porque eu acho um assunto bem pesado, mas que tem que ser dito. Tá, gurizada? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!